Pronto. Recurring and progress. Então, vamos continuar aqui a nossa aulinha de matemática, continuando a resolução do exercício desta prova aqui, que é a prova lá do Colégio Militar do Rio de Janeiro, né, que foi aplicada em 2015 para ingressar no Colégio Militar em 2016. A gente fez até a semana passada o exercício 9, né, falando aqui diminuindo, subtraindo o resto. A gente teve que fazer todo um entendimento aqui do exercício para conseguir resolver. E eu passei para vocês aquele conteúdo do nome. Yasmin, se você não estiver me ouvindo, então você vai ter que entrar de novo. Entra de novo. Todos estão me ouvindo, né? Tá ok? Eu tô. Sim, eu estou. Lucas, se ela não conseguir te ouvir, Eu tenta tô você falar pra ela sair e entrar. Se ela não te ouve. É que às vezes está com algum problema, entendeu? Aí eu falei, só que eu mandei no chat. Então vamos lá. Exercício 10, ó. Um farsante, deixa eu só diminuir aqui essa tela aqui. Um farsante resolveu levar a vida como um mago prestidigitador, fingindo adivinhar ou ler a mente da pessoa em um público desconhecido. Descobriu que poderia ganhar dinheiro com truques matemáticos que podiam ser confundidos com adivinhações. Em um de seus shows, ele escreveu algo num pequeno bilhete, dobrou-o e entregou-o a um espectador qualquer. Escolheu aleatoriamente outro espectador da plateia e solicitou que este espectador falasse 7 números entre 1 e 1000, independente de quais tenham sido as escolhas do segundo espectador. Quando o primeiro espectador desdobrou e leu o bilhete, verificou que o que estava escrito estava correto. Dessa forma, o farsante concluiu o seu show como um grande adivinho. Considerando o pedido do falso mago ao segundo espectador, qual poderia ter sido o texto do bilhete? Então, esse farsante aqui, ele descobriu uma forma de enganar as pessoas, usando da matemática para dizer, né, que ele era mágico. Então, ele fez um experimento, né? Ele fez um show lá. O que ele fez? Ele entregou um bilhete, né, um pedaço de papel escrito, algo lá dentro, para uma pessoa da plateia, qualquer uma, Lucas, vamos parar de escrever no quadro, tá? Quem escreve é somente eu. Esse farsante, ele escolheu outra pessoa e falou, ó, fala 7 números, de 1 a 1000. E aí ele falou, né? Quando abriu o bilhete, o primeiro abriu, viu que estava correto, que estava escrito lá dentro. Então, o que estava escrito? É isso que o exercício quer saber. Vamos ir item por item aqui para ver. Acho que você não entendeu, né, Lucas? Não é para escrever no quadro. Então, a gente vai cada alternativa aqui e ver o que está, qual está correta, qual não está, qual pode ser, qual não pode. Então, vamos começar com a primeira. Ó. Entre os números escolhidos, estaria um número par? Então, esse é o que estava escrito no bilhete. Será que a pessoa que ditou 7 números lá, aquele 7 que ela ditou, pode ter um número par? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Ela pode ter ditado 7 números ímpares. Então, esse número aqui, ó, a letra A, pode ser que ele não dê correto. Então, a gente vai excluir ele, não pode ser a letra A. Entre os números escolhidos estariam um múltiplo de 7?
Entre 1 e 1000, há milhares de múltiplos de 7, né? Até os 70 a gente sabe que tem 10. Então, de até o 1000 tem muito mais. Então, pode ser que ele escolheu que tenha, mas pode ser que não. Se ele escolheu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, pronto. Já não tem um múltiplo de 7. Então, essa letra B aqui também não pode ser. Ela pode dar certo, como ela pode dar errado também. Letra C. Entre os números escolhidos estaria um múltiplo de 7. Então, vou grifar aqui, ó, porque esse aqui tem duas condições, né? Um múltiplo de 7 ou dois números em que o resto da divisão teriam o mesmo resto da divisão por 7. Então, vamos entender aqui. Dos Entendi. 7 números, um tem que ser múltiplo ou pelo menos 2 repetem quando se divide por 7. Repete o quê? Repete o resto. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Os múltiplos de 7 a gente já sabe, né? O múltiplo de 7 é aquele em que o resto dá zero. Né? Sempre que é múltiplo de algum número, o resto dá zero. Quais são as possibilidades para um resto 7? Para o resto de uma divisão por 7? Pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, certo? Esses são os únicos que podem ser resto da divisão por 7. Ah, mas sobrou 14. Mas 14 dá para dividir por 7, não dá? Então, sempre o resto de uma divisão ela tem que ser menor que o divisor. Senão dá para eu continuar fazendo a divisão. Eu errei na hora de fazer a conta. Não é? Se eu tenho lá 15 dividido por 7, dá 1. Não, mas 1 vezes 7 dá 7, sobra 8. 8 é maior que 7, então não dá 1, tem que dar 2. 2 vezes 7 é 14, aí vai sobrar 1. Então, o resto de um número é sempre aqueles que são menores que ele. Então, essas são as possibilidades do resto da divisão por 7. Tá? Agora, ó, vamos fazer uma experiência aqui. Cada um de vocês vai me falar um número, né? Na verdade, tá com 10 alunos, então não vai dar para todo mundo falar, mas vamos falar números aqui e a gente vai fazer essa divisão. Então falem aí, de 1 a 1000. 9. 9. Quem mais? Oi? De 1 a 1000. Vamos lá, gente. 9, 11, 11. 4. 4. É de 1 a 1000. Não vamos ficar só nesses pequenos, não. Vamos lá. 14. 9. 114. 39. 114. 104. Eu vou colocar o restante aqui, tá? 104. 880. 422. Falta um. 987. Pronto. 7 números. 1, 2, 3, 4, 6, 7 números de 1 a 1000. Certo? Vou fazer a divisão deles por 7, ó. O 9 é fácil, né? A divisão por 7 vai dar 1, vai sobrar 2. O que eu estou interessado aqui é o resto, tá? Então, o resto do 9 é 2. Resto do 11 vai dar 4. O resto do 4 não tem como dividir o 4, então vai dar 4 mesmo o resto. Dá 0 a divisão e sobra 4. 114. Vamos ver quanto que dá aqui. 114 dividido por 7. Vai dar 16 e sobra alguma coisa. 7 vezes 16 dá 112. 114 menos 112 sobra 2. 880 dividido por 7. Vai dar 125 e sobra alguma coisa. 125 vezes 7 dá 875. Sobra 5.
442 dividido por 7 dá 63. 63 vezes 7 vai dar 441. Não, peraí, tá errado. 422 dividido por 7 dá 60. 60 vezes 7 dá 420, sobra 2. 897 dividido por 7 vai dar exatamente 141, então sobra 0. Bom, o que aconteceu aqui nesses números que a gente escolheu? Ó? Teve um múltiplo de 7, que é esse, e o resto repetiu, ó, repetiu 1, 2, 3 vezes aqui e 2 vezes aqui. Então, atendeu essa letra C. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, ó, e apagar o que repetiu aqui, ó. Então, vou apagar o 4 aqui, porque ele repetiu, o 2 repetiu e o 5 também repetiu. E o outro 2 aqui, né? Vamos fazer com que esse resto aqui, ó, dê 3. Então, vamos ter que apagar aqui o 4 e vamos colocar aqui 10. 10 dividido por 7 dá 1, sobra 3. Nós vamos fazer não repetir, tá? 114, né? 114 tinha sobrado 2, né? Então, vamos fazer sobrar 1. Então, vamos colocar 113. 113 dividido por 7 vai dar 16. 16 vezes 7, 112, sobra 1. E aqui vamos fazer sobrar 6. Tinha dado sobrar 2, né? Então vamos aumentar 4. Ó. Então dá 426. Aí sobra 6. Não repetiu nenhum, né? Então não atendeu essa parte daqui. Mas atendeu aqui, ó. Por quê? Porque esse número aqui é múltiplo de 7. Então atendeu essa primeira parte. Agora vamos fazer com que não atenda. Vou apagar aqui. E vamos colocar qualquer número. Ó. Mas olha só, se eu aumentar qualquer número aqui, para mais ou para menos, o que vai acontecer? Vai sobrar 1, vai sobrar 2, vai sobrar 3, vai sobrar 4, 5, 6, ou vai ser múltiplo de novo. Então, vai acontecer de repetir aqui. Ó. Então, se eu colocar 988, vai sobrar 1. Aí vai repetir com esse 1. Se eu colocar 989, vai sobrar 2. Entenderam? Então, qualquer número que eu colocar aqui vai acabar repetindo um desses números. Por quê? Porque eu tenho 6 possibilidades de resto inteiros, né? E eu tenho 7 números. Então, vai acabar repetindo. Ou vai dar o múltiplo de 7. Então, essa aqui é a alternativa correta. Porque ou vai dar um múltiplo de 7, ou vai acabar repetindo o resto da divisão por 7. Então, ele achou uma forma aí de dar certo. Por quê? Olha aqui, ó, resto da divisão. Tem que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Né? Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 possibilidades de resto. Se são 7 números, então não tem como sair disso daqui. Ou vai dar um múltiplo, que o resto é 0, ou vai acabar repetindo um desses restos aqui. Então a alternativa C está correta. Por quê? É ou, não é E, tá? Ou dá um múltiplo de 7, ou repete 2 restos da divisão por 7. Vamos ver a letra D, só para a gente ter certeza. 2 dos números escolhidos teriam o mesmo resto pela divisão por 10. A divisão por 10, a gente tem 10 possibilidades de restos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É todos menor que aquele número que a gente está, que ele é o divisor. Então, tem 9 possibilidades. Se são 7 números, pode não repetir nenhum. Então, aqui está incorreto.
Porque pode acabar não repetindo nenhum. Pode repetir? Pode, mas nem sempre vai dar certo. Qualquer formulação que o mago quisesse, pois a adivinhação desta forma só seria possível se ele escolhesse uma pessoa combinada na plateia. Não, né? Porque a gente acabou de fazer aqui a gente, ó, nós escolhemos, e não foi o mesmo número que a gente escolheu de manhã, tá? Se vocês quiserem escolher outros números, a gente faz de novo. Não tem como sair dessa letra C. Vai dar ou um múltiplo ou vai repetir um resto. Tá? Se ele colocasse para a segunda pessoa escolher 8 números, aí pode dar errado. Agora, como ele colocou 7, ele restringiu nesses 7 possibilidades aqui, ó, que tem do resto da divisão. Ok? Entenderam? Sim. Então vamos para frente. Número 11. Somei 10 unidades ao denominador da fração 2/5. Para que o valor desta fração não se altere, quanto devo somar ao seu numerador? Então, eu tenho essa fração aqui, ó, 2/5. E aí, eu peguei e somei 10 aqui, ó. Só no denominador. E aí, o que aconteceu? Deu um denominador de 15. A pergunta é, quanto eu tenho que somar aqui, ó, para que essa fração de resultado não se altere da inicial? Então, aqui a gente tem um princípio chamado proporção. Por quê? 2/5, ele é a mesma coisa que algum número em que o denominador é 15. Como assim, professor? Ó, vamos dividir 2 por 5. Olha o que acontece. Ó. 2 por 5. Não dá, né? Então, eu boto um zero aqui, boto um zero aqui e a vírgula. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Zero. A divisão de 2/5 dá 0,4. Que número que eu vou ter que dividir por 15 para dar 0,4 também? Porque eu quero manter o mesmo valor. Ó, mesmo valor. É só multiplicar 0,4 por 15. É só multiplicar aqui, ó. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Tem uma casa, então conta 1 e bota vírgula. Então, esse número aqui, ó, é o 6. Que número que eu vou ter que somar para dar 6? O 4, né? 2 mais 4 vai dar 6. Mas a proporção, ela vem disso daqui, ó. Presta bem atenção, tá? Quando a gente fala proporção, a gente está falando em múltiplos e submúltiplos. Então, o que aconteceu aqui, ó, do 5 até o 15? Como que o 5 se transformou em 15 em questões de proporção? O que aconteceu? O que eu tenho que fazer com o 5 para ele virar 15? Aqui, Somar ó, o mais exercício 10. falou que somou 10. Mas em proporção a gente não soma. Na proporção, ou é divisão ou é multiplicação. Lembra que eu falei que é múltiplo ou submúltiplo? Então, do 5 para virar 15, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que multiplicar por 3. Acabei de falar que tem que ser uma multiplicação ou uma divisão, quando a gente está falando de proporção. Então, automaticamente aqui, ó, eu também vou ter que multiplicar por 3. Ó. Então, eu poderia... Essa aqui, ó, é só para demonstrar.
tá? Que 6/15 é a mesma coisa que 2/5. Então, tudo que eu fizer com o denominador, eu também tenho que fazer com o numerador, desde que seja multiplicação e divisão, tá? Não posso fazer soma. Aqui é que o exercício fez uma soma para a gente achar a proporção, tá? Mas quando eu quero achar a proporção, eu tenho que verificar o que eu criei de múltiplo. Se eu estou criando um múltiplo, então eu estou multiplicando. E um submúltiplo é a operação inversa, então é dividindo, tá? Vamos olhar isso aqui, ó, de forma concreta, ó. Eu tenho uma pizza. E aí essa pizza chegou lá em casa dividida em 5 pedaços, né? Ó, 2/5 aqui, ó. Então, a divisão da pizza em 5 é mais ou menos assim, ó. E aí, o fulano comeu 2 pedaços. Ele comeu aqui, ó. 2/5, né? Aham. O Eduardo falou no chat, o senhor não pode dar um pedaço para ele da pizza. O Eduardo sempre quer comer muito, né, Eduardo? Então, vamos lá. Agora, ó, Ontem. eu estou transformando em 15. Como que eu vou transformar em 15? Eu vou pegar cada pedaço e dividir em 3. Né? Porque são 5. Se eu dividir cada 5, cada um em 3, aí vai virar 3 vezes 5, 15. Olha lá, 15. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quando era dividido em 5, eu tinha comido 2 pedaços. Quando eu dividi em 15, quantos pedaços foi comido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, ó. 6 15avos. Tá vendo? Então a pessoa fala assim, né? Eu comi 2 pedaços lá em casa de pizza. Não, eu comi 6. Quem comeu mais? Depende. Depende de quantos pedaços a pizza estava dividida, né? Depende do tamanho do pedaço. Então, se eu comi 2 Tipo pedaços de assim, 5 e a outra pessoa comeu 6 de 15, comeram a mesma quantidade. Então, é tipo assim. isso. Fala. Tipo assim, ó. A pessoa come 4 pizzas. E se juntar 2 pizzas, dá uma grande. E o outro comeu 2 pizzas. Aí, tipo, seria a mesma coisa, né? Porque se eu comer 2 pizzas, vai dar uma pizza. Isso, a gente está falando Falo. de tamanhos diferentes. É por isso que a gente tem que prestar atenção. Então, na proporção, pessoal, é isso aqui, ó. A gente está criando um número, uma outra fração que tem que ser igual a essa. Mas 2/5 não é igual a 2/5 não é igual a 6/15. É sim. Por quê? Eu pego e eu posso simplificar, ó. 6 por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. Tá vendo? É a mesma coisa. É a mesma fração. Tá? É isso que ele quer dizer aqui. E é isso que a gente está trabalhando como proporção. Tá? Isso aqui é proporção. Mas lembre, é uma operação ou de multiplicação ou de divisão. Tá? Número 12. Em uma corrida de Fórmula 1, um dos corredores percorreu 1.782 quilômetros em 4 horas e meia. Em média, quantos metros em cada segundo este piloto percorreu? Então, ó, o piloto percorreu 1.782 quilômetros em 4,5 horas. A questão é, eu quero saber
quantos metros em um segundo. Tá? Então, eu vou ter que fazer uma conversão de quilômetro para metro e de hora para segundo, né? Então, ó, 1.782 quilômetros, para eu transformar para metros, então eu vou ter que, ó, lembra lá do diagrama? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Ô, professor, Decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu vou ter que passar 3 casas para a direita. Então, é vezes 1.000. professor, Oi. a imagem sumiu da tela do meu celular. Então, é algum problema de internet aí, porque aqui está tudo ok. Todo mundo está vendo a tela, né? Hein? Vocês estão vendo, né? O que eu estou digitando aqui? Estão transformando o quilômetro para metro, né? E agora eu tenho que transformar hora para segundo. Então, eu sei que 1 hora é 60 minutos, então vezes 60. Mas eu quero para segundos. 1 minuto é 60 segundos, então é vezes 60 vezes 60 mais uma vez. Então, eu vou ter, ó, 1.782 vezes 1.000, é só acrescentar 3 zeros aqui, né? 3 casas, vai dar 1.782.000 metros. E as horas? 4 horas e meia vezes 60 vezes 60 dá 16.200 segundos. Tá? Pronto, terminou o exercício? Não terminou. Por quê? Porque olha só a resposta, ó. 128 metros em cada segundo. Então, ele quer saber em cada segundo. A gente percorreu 1.782.000 metros em 16.200 segundos. 200 segundos. Então, a gente tem que transformar para 1 segundo. Então, é só eu fazer uma divisão. 1.782.000 dividido por 16.200. Tá? Então, ó, tá em metros e em segundos. Isso aqui, ó, vai dar 110 metros por segundo. Tá? É só fazer aí a conta que vai dar isso. Então, esse piloto, ele estava andando 110 metros por segundo. Imagina o que é isso? 110 metros é mais que uma esquina. Então, a velocidade dele estava bem alta. Vamos ver qual que era a velocidade dele. A gente trabalha em velocidade. No carro aparece que tipo de unidade de medida lá para velocidade? Você fala, ele está na velocidade de tantos Quilômetros. quilômetros por hora. Velocidade é sempre uma distância por tempo, tá? Se é só quilômetro, a gente está falando de distância só. Mas a velocidade tem um tempo por trás. Então, para eu saber a velocidade em quilômetro por hora, é só eu dividir os quilômetros por hora. Então, eu divido 1.782 dividido por 4,5, que dá 396 quilômetros por hora. Então, ele estava muito rápido. Isso aqui é uma velocidade muito alta. Tanto é que os carros normais aí chega a 200, 240 quilômetros no velocímetro lá, né? E nem chega a isso. Então, o carro de Fórmula 1 ele anda muito mais rápido, né? Ele é mais leve, porque ele tem uma aerodinâmica diferente, usa o combustível diferente, o motor é mais potente. Então, ó, vai chegar num momento, quando vocês estiverem estudando física, principalmente, que acredito eu que começa no 9º ano ou no 1º ano do ensino médio, vocês vão estudar velocidade.
que é distância ou espaço por tempo. A unidade de medida padrão é metro por segundo, mas para cá a gente usa quilômetro por hora. E tem uma conversão direta de quilômetro por hora para metro por segundo. Tá? Era só a gente pegar esse número aqui, ó, e dividir por 3,6. Aí daria esse valor aqui, ó. Tá? Mas como a gente não está aprendendo assim, vamos fazer a conversão de forma completa, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Converter quilômetro em metro e hora em segundo. E aí eu vou achar a velocidade ou quanto ele percorreu em 1 segundo. Em 1 segundo. E não em 16.200. Então, eu vou dividir o espaço pelo tempo. Tá ok? Todo mundo entendeu? Esse exercício é fácil, né? É só prestar bastante atenção. (13) A carga de 25 metros cúbicos, quando a gente tem um número ou uma letra elevado com expoente que é o numeral 3, a gente chama de cúbico. Quando é 2, é quadrado. Quando é 3, é cúbico. Tá? Então, a carga de 25 metros cúbicos de concreto de um caminhão betoneira, será totalmente despejada em uma obra de blocos. Então, vamos lá, ó. Antes da gente ler o restante. Tá vendo o caminhão aqui, ó? Essa parte de trás aqui do caminhão, ela fica rodando, para que o concreto não endureça quando ele está lá dentro. Então, ela fica rodando, movimentando ele não endurece. E vai jogando um pouquinho de água lá dentro também, para ele não endurecer. Aqui dentro, é como se fosse uma garrafa d'água, né? Que a gente coloca um volume de água. Então, agora, ó, a gente está trabalhando com volume, não é mais com área, é com volume. O volume, ele traz uma nova medida, uma terceira dimensão. Né? A nossa vida, ela é basicamente movida pelas 3 dimensões. Né? Por mais que a gente olhe para o chão e veja um piso, né? E você fala assim, não, mas o piso tem uma largura e uma altura, mas ele também tem uma espessura, né? Que varia aí até 1 centímetro. Então, ele tem uma espessura. Quer dizer que ele tem largura, comprimento e espessura. Então, ele tem um volume. Né? É o que a gente vê basicamente num cubo. Se a gente olha um cubo, são 6 quadrados. Né? Tem 6 faces que são quadrados. Uma face, ela é uma superfície. Ali é uma área. Agora, quando a gente pega o cubo e olha o volume dele, a altura do cubo, a gente já está trabalhando com volume, com sólido, e não mais com plano, tá? Então, esse caminhão betoneira tinha 25 metros cúbicos. Veja que a unidade de medida aqui é metro cúbico. Só que quando a gente vai tomar água, você fala assim, eu vou tomar 2 metros cúbicos de água. Qual que é a unidade que a gente usa? Milímetros. Não, milímetros não. Milímetro é comprimento. Decímetros. Não. Decímetro é comprimento, gente. Então, você está falando de comprimento. Você vai encher a garrafa d'água lá... Litro. Litro, não me deixa triste, não. Quem aqui tomar 2 decímetros de água me avisa, porque descobriu um outro universo. Descobriu um outro universo aí. A gente fala em litros, ou mLs, né? Que é mililitros. Quando a gente está trabalhando com pouca coisa, aí a gente fala mililitros, né? Ainda mais quando está tomando remédio. Remédio é 5 ml, 3 ml, 10 ml, né? Mas a unidade é litro, tá? Assim como a gente tem o metro e a gente tem o milímetro, a gente tem o litro
e o mililitro, tá? Que é 1000 vezes menor do que o litro. Aqui, ó, o concreto, a gente não trabalha com litro, a gente trabalha com metro cúbico. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, ó, e isso aí é bom vocês anotarem, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. É o quê? Tá? Então, vamos tomar 1 metro cúbico de água? Não vamos dar conta. É muita água. Tá? Agora, se vamos tomar 1 litro de água, aí a gente consegue. Então, para vocês verem a diferença... tomar 1 litro de água, meu Deus do céu. Então, para vocês verem a diferença de 1 metro cúbico para 1 litro. O que é 1 metro cúbico? É isso aqui, ó. É quando eu tenho um quadro, só um minutinho, um quadrado, tá? Eu tenho um copo que ele é quadrado, e aí, vamos fazer mais ou menos assim, né? O copo quadrado. Aí eu pego e ele tem uma altura, né? Todo copo tem uma altura. Vamos supor que isso aqui é um copo. O que é 1 metro cúbico? É 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, tá? Quando eu multiplico 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Metro vezes metro vezes metro, a gente já aprendeu, né? É somar os expoentes. Ó. Então, eu somo o expoente que é 1, 1 e 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. Então, é 1 metro cúbico. Isso que é 1 metro cúbico. É um lugar onde tem 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, e ali está cheio de alguma coisa. Pode ser de ar. É 1 metro cúbico de ar. Fala, Eduardo. Esqueci, cara. Me lembrei. Assim, ó. Falam que por dia a gente tem que beber 2 litros de água. Isso. Mas, tipo, não é tipo... Não é tipo assim. O dia todo. Vai bebendo cada vez por dia. Não é tipo assim, não. Não é tipo assim... Aí bebeu tudo. Não, você passa mal. É isso aí. Então, vamos lá. O total do concreto é 25 metros cúbicos. Então, vamos colocar que ele seja nessa caixa aqui, tá? O exemplo do copo quadrado foi só para a gente entender o metro cúbico, tá? Porque normalmente os copos têm a base redonda, mas existe metro quadrado também. De modo que ele é dividido em 3 blocos, ó. No primeiro foram usados 30%. Então, no primeiro bloco, ó, foi usado 30%. Então, vamos dividir aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, é do primeiro bloco, ó. Equivale a 30%. No segundo bloco, 3/7 do que sobrou. Então, no segundo bloco, ele dividiu em 7 e pegou 3 partes. Então, vamos dividir em 7 aqui, ó. Três, 4, 5, 6, 7. Pronto. No segundo bloco, ele usou 3 partes, ó. Então, ele usou essas 3 partes aqui, ó. O restante será destinado ao terceiro bloco, onde formas de 80 litros cada serão preenchidas. Sendo assim, a quantidade de formas que serão totalmente preenchidas será de... Bom, a gente tem que descobrir quantos metros cúbicos sobrou aqui para dividir em formas de 80 litros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular qual foi o volume de concreto no primeiro bloco, o volume de concreto no segundo bloco
e saber quanto que sobrou. Esse que sobrou foi dividido em 80 litros. Mas eu vou ter metro cúbico, então eu vou ter que transformar metro cúbico para litro, né? Eu não posso dividir metro cúbico por litro, não tem como, tem que ser litro por litro. E aí eu vou achar a quantidade de formas, tá? Então vamos anotar aqui primeiro, ó, que aqui foi 3/7 do resto, tá? O verde aqui foi 3/7 do resto. Então primeiro vamos calcular o 30%. 30%, como que eu escrevo isso? 30% de 25 metros cúbicos. Como que é isso? Não aprenderam porcentagem? Já sim, hein? 30%, ó, a própria palavra já diz, ó, 30%. 30%. 30%. Então, 30% é 30. 100 dividido por 100. 100, olha aqui, 100 dá uma dividido fração. por 30. 30 dividido por 100, tá? E quando eu falo 30% de alguma coisa, o de eu já expliquei, né? Uma multiplicação. Então, é 30% de 25, então é vezes 25. Pronto, aí eu vou achar quanto que foi aqui. Como eu tenho uma multiplicação aqui, eu posso simplificar. Então, eu posso dividir aqui, ó. Eu sei que o 100, ele é múltiplo de 25. Então, eu divido por 25 aqui, ó, sobra 1. Sobra 1 não, dá 1. Eu divido por 100 aqui, dá 4. 100 dividido por 25 dá 4. 25 dividido por 25 dá 1. Tá? Lembra que o que eu tiver que dividir embaixo, eu divido em cima também. Não posso dividir de forma diferente. Aí sobra o quê? Ó? 30 vezes 1, 30. E 4 vezes 1, 4. Então, fica 30 sobre 4. Se eu dividir 30 por 4, vai dar 7, sobra 2. Aí eu boto a vírgula, coloco um 0, 20 dividido por 4, 7,5 metro cúbico. Então, a primeira parte do primeiro bloco foi 7,5 metro cúbico. Tá? Vamos ver a segunda parte. A segunda parte foi 3/7 do que sobrou. Então, é a mesma coisa, ó. Do que sobrou, do, de ou da é multiplicação. Então, ó, 3/7 do que sobrou, vezes... Quanto que sobrou? 25 menos 7,5. Então, é 25 menos 7,5, não é? Já usou 7,5. Isso aqui vai dar, ó, 3/7 de... Opa, vezes 17,5. Aí o que que eu faço? Eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 3 vezes 17,5 vai dar 52,5. Dividido por 7, 7,5. A mesma coisa que o primeiro bloco, era do mesmo volume. 7,5 metro cúbico. E o que que sobrou? Sobrou essa parte aqui, ó. Né? Esse que está em rosa aqui, ó. Esse é o que sobrou. Quanto que sobrou? É só a gente pegar o 25, né? 25 menos 7,5, menos 7,5. 7,5 do primeiro bloco, 7,5 do segundo. E dá 10 metros cúbicos. Pronto, achei o que sobrou. 10 metros cúbicos.
Mas o que ele falou? Que pegou isso e jogou em bandejas, em formas de 80 litros. E aí quer saber quantas formas foram enchidas totalmente. Então, eu vou ter que, como eu falei, né, transformar metro cúbico para litro. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 10 metros cúbicos, a gente tem que multiplicar por 1.000. Que vai dar 10.000. Vou colocar aqui embaixo. 10.000 litros. Tá? 10.000 litros. Se ele colocou em formas de 80 litros, eu vou dividir por 80. O que vai dar? Posso cortar aqui. 10 por 8 dá 1, sobra 2. Abaixo 0, 20 por 8 dá 2. Dá 16, sobra 4. Abaixo 0 dá 40. 40 por 8 dá 5. Exatamente 125 formas. Tá? Então, esse exercício aqui ele é muito interessante. Ele é mais trabalhoso, né? Mas ele está falando de volume, está falando de porcentagem, está falando de fração. Então, está falando de um monte de coisa e a gente consegue reunir em tudo um exercício. Né? E aprender ainda que se algum dia vocês forem para a área de engenharia civil, por exemplo, que mexe com concreto, você não vai pedir para o concreteiro 10.000 litros de concreto. Você vai pedir 10 metros cúbicos. Né? Porque concreto vem de metro cúbico. Tá joia? Entenderam, pessoal? Sim. 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 Então, é parte a parte. Calcular o que foi usado no primeiro bloco, calcular o que foi usado no segundo bloco e saber quanto que sobrou para o terceiro bloco. Esse terceiro bloco, transformar em volume na unidade de metros, de litros, e aí depois dividir pela quantidade de litros que cada bandeja tem para achar a quantidade de bandejas. Eu vou lá pegar uma água, vocês tentem fazer esse 14 aí. E aí, alguém conseguiu fazer? Vocês têm que estar craque, viu? Porque tá fácil. Vamos lá. Ó. Na figura abaixo, ao lado, desculpa, na figura ao lado, os 24 quadrados são idênticos. Então, a gente tem 24 quadrados iguais aqui. 4 linhas, 6 colunas. 4 vezes 6, 24. Cada lado dos quadrados mede 2 centímetros.
Então, ó, esses quadrados, vou ampliar ele aqui, ó. E a curva limite superior da área pintada cinza é idêntica à curva limite inferior. Então, essa curva aqui, ó, essa curva aqui é igual a essa. Tá? Qual é a medida da área pintada em cinza? Então, ele quer saber essa área aqui, ó, pintada em cinza. Pô, do quadrado a gente sabe calcular, né? Dessa área, desse negócio aqui, ó, que parece uma boca sorrindo, uma meia-lua, uma lua minguante, não tem fórmula para isso. Então, a gente vai ter que enxergar alguma coisa aqui para conseguir resolver. Né? Então, dos quadrados, ó, vamos calcular a área de um quadrado. Qual que é a área de um quadrado? Como que eu calculo a área de um quadrado? Somando todos os lados? Não, somar todos os lados é perímetro. Nós estamos falando de área. A área é um lado vezes o outro, ó, lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Eu já tava dando meu lado pra falar isso que eu tinha me lembrado, só que você falou bem na hora. Lado ao quadrado, gente. Lado vezes lado. Tá? Do retângulo, base vezes altura. Do triângulo, base vezes altura dividido por 2. É a área, não é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Qual que é o lado? 2. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4. 4 o quê? Centímetro quadrado. Então, um quadrado tem 4 centímetros quadrados. Ele quer saber de tudo. Ó. Então, veja só, já que ele falou que essa curva aqui, ó, ela é igual a outra, ó, então eu vou fazer um recorte aqui, ó, bem aqui e aqui, ó, e vou jogar ele para cá, ó. Aí ele vem aqui e preenche isso aqui, ó, não é? Nossa, eu nem pensei nisso. Né? Aí o que que acontece? A gente tem essa figura aqui agora, ó. Um retângulo pintado, né? O retângulo a gente sabe qual que é. A altura do retângulo aqui, ó, é 2 desse, 2 desse, é 4. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12. Vai dar a letra C, eu acho. Exatamente. Ou a gente pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, É. 5, 6, 7, 8, 9, Foi o 10, que eu 11, 12. fiz. 12 Eu fiz quadrados. assim, ó. Eu fiz Então, assim, a eu área contei total tudo. é 12 vezes 4, Foi isso que eu fiz. que é 48 centímetros quadrados, tá? Mas pode ser feito aqui, ó, no retângulo também, ó, que é a mesma multiplicação, tá vendo? Ó, 4 vezes 12, que é 48. Então, aqui está em enxergar, ó, mas só é possível porque ele deu essa informação aqui, ó. A curva limite superior da área pintada, da área pintada de cinza, é idêntica à curva limite inferior. Porque se elas fossem diferentes, não dava para encaixar aqui. Mas deu certinho, né? E também, se não desse, não tinha como resolver o exercício. Não tem como eu achar a área dessa parte aqui, ó. Na verdade, tem também, tá? Eu consigo achar a área dessa meia circunferência aqui. Aí eu calculo a área desses 8 quadrados aqui e tiro a área dessa circunferência que é a mesma aqui, tá? Tá na mesma. Então é isso, só tem que enxergar. Lembra que eu falei para vocês? Geometria, a gente tem que ter um olhar clínico. Tem que olhar ali, ó, e mandar ver.
A Gislaine falou que fez 24 vezes 2. Mas por que fez 24 vezes 2? Não tem por que fazer 24 vezes 2, né? Se deu aqui 48, foi pura sorte, tá? 24 vezes 2, tá errado, não é assim que faz. Foi pura sorte da letra C aqui. Beleza? Vamos lá. Considerando, número 15. Considerando que a letra X representa um algarismo e o número de 7 algarismos, 9.257.300 e, a gente não sabe, é divisível por 6. Quantos algarismos diferentes podem substituir a letra X? Então, esse número aqui, ó, ele tem um algarismo que a gente não conhece, que é o X. Quantos algarismos eu tenho? 9. Tenho 10 algarismos. E o zero também conta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tá bom, Guilherme. Então, não pode ser, quer dizer, pode ser do 0 até o 9. Só que ele está falando que esse número aqui tem que ser divisível por 6. Então, quais números qual algarismo que eu posso colocar aqui no X que é divisível por 6? Aí eu vou contar quantos deu e aí eu marco alternativo. Então, primeiro eu tenho que saber uma coisa. Qual que é a regra da divisão por 6? Qual que é a regra da divisão por 6? Professor, eu estou tentando prestar atenção, só que a Isa fica falando comigo no chat. Então é só não responder, né? Ó, um número para ser divisível por 6 deve ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Essa é a regra do 6, tá? Então, um número para ele ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, a gente tem que pegar a regra do 2 e do 3. Eu posso começar com a do 2, ou eu posso ir pela do 3. Então, eu vou começar com a do 2. Por quê? Porque a do 2 eu já sei que tem que ser par. Então, como esse número aqui pode ser de 0 a 9, eu vou eliminar aqueles que são ímpar. Então, eu vou diminuir a minha possibilidade. Então, ó, o primeiro número pode ser o 2.257.310, né? Pode ser o 3.257.012, 3.257.314, 316 e 318. Só podem ser esses. Tá? Por que o 11 não pode? Porque o 11 é ímpar. O número ímpar não dá para dividir por 2. Agora, se eu fosse ter que fazer com 3, eu tinha que colocar todos. Por isso que eu comecei com o 2. Tá? Então, agora, a gente vai para o 3 agora, para eliminar aqueles que não são. Então, qual que é a regra do 3? Eu somo todos os algarismos. Certo? Então, vamos lá. Vou só colocar umas setinhas aqui.
9, mais 2, mais 5, mais 7, mais 3, mais 1, mais... Copiar aqui que vai ser igual, mais 0. Vai ser igual, 9 mais 2, 11, mais 6, 16, mais 5, 16, mais 7, 23, mais 6, 26, mais 1, 27, mais 0, 27. 27. 27 é divisível por 3? É, né? Ou eu posso continuar somando, ó, 2 mais 7, 9. Para sobrar só um algarismo, aí fica mais fácil de enxergar. Mais 2, né, que vai dar 29. A soma dá 11 e a soma de novo dá 2. Mais 4, que vai dar 31. E a soma de 31 vai dar 4. Mais 6. Vai dar 33. E a soma dá 6. E mais 8, que vai dar 35. A soma dá 8. Pronto, somei aqui. Aí eu vou ver quais são, ó. Quais são divisíveis por 3. O primeiro é... O primeiro ok. O 2 não é. 4 não é. 6 é. Esse aqui é também. E o 8 não é. Então, esse aqui não é. Esse não é. E esse não é. Então, quantos são? 2. 2 desses números aqui são divisíveis por 3. E também por 2. Então, eles são por 6. Tá? O grande segredo aqui, né? Aliás, tem que saber o conteúdo. Porque qual que é a regra do 6? Mas depois que você sabe a regra do 6, então você tem que usar a regra do 2 e a do 3, certo? Eu posso começar com a regra do 3? Posso, mas eu vou ter que fazer com todos os números. Que tem todos os algarismos na unidade. Agora, se eu começo pela do 2, eu já elimino um monte de número. Não tenho 11, não tenho 13, não tenho 15, não tenho 17, não tenho 19. Então, eu já tirei 5 números. Fiquei só com 5. Aí é mais rápido de fazer. Tá bom? Tudo bem aí? Entenderam? Vamos para frente, então. Em um festival de rock que contava com uma área livre de cerca de 250 mil metros quadrados, compareceram 2.250.000 pessoas. Os organismos de saúde estimam que o saudável para o ser humano, em caso de aglomeração, é de, no máximo, 6 pessoas por metro quadrado. Qual o percentual de pessoas a mais por 1 metro quadrado que havia nesse festival? Então, a gente tem aqui, ó, uma área. Vamos desenhar aqui. Era um festival. E aí, nesse festival, tinha uma área de 250 mil metros quadrados, que foram colocadas lá nesse espaço 2.250.000 pessoas. O que ele quer saber? Quantas pessoas a mais tinha da recomendação, que é 6 por metro quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a quantidade de pessoas pelo metro quadrado. Então, vamos fazer em forma de fração aqui, fica mais fácil. 2.250.000 dividido por 250 mil. Posso cortar o 0. 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros.
Então fica 225 dividido por 25. Né? 225 dividido por 25. Que vai dar 9. 9, o quê? 9 pessoas por metro quadrado. Só que o recomendado é 6. Quantos a mais foi? Em porcentagem. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar e achar quantos que foi a mais. 9 menos 6. 3. Então, foi 3 pessoas a mais. E aí, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 3. Pegar o 3, ó, e dividir o a mais pela quantidade correta. 3 dividido por 6 vai dar 0,5 décimos, ou 50 centésimos. Ó. Não faz diferença eu colocar o zero aqui. Ó. 50 centésimos. 50 por 100. 50%. Letra B de bola. Então, aqui, o mais interessante é o seguinte, ó, o que a gente tem que prestar atenção. Quase certeza. Se a gente pegar o 3 e dividir pelo 9, vai dar uma coisa. Ou, aliás, se a gente pegar o 9 e dividir por 6, porque é o total, vai dar 150%. Ó. Então, vai dar uma letra aqui. Só que ele falou, ó, qual o percentual de pessoas a mais? É só do a mais. E não o percentual total do que poderia. Então, o a mais foi só 3 pessoas por metro quadrado. Divido 3 pelo quanto que pode, acho 3 é a metade de 6, né? Então, por isso que deu 50%. 50% é a metade. Tudo bem aí até agora? Sim. Eu tô meio cansado. Com sono? Sim. Sim. Também tô, mas vamos lá. O próximo, número 17. Esse 17 aqui, nós vamos pular ele, tá? E se sobrar algum tempinho no final da aula, a gente faz. Por quê? Esse 17 aqui é um exercício muito... que demora muito tempo. Não é um exercício difícil, mas ele demora muito tempo para fazer ele. Eu até estou tentando encontrar aqui uma forma de fazer ele mais rápido, mas eu não consegui achar. Porque ele demora muito para fazer ele. Então vamos pular ele. Ou eu vou dar uma explicação rápida aqui, aí se vocês tiverem alguma ideia para a gente fazer rápido, vocês falem aí, tá? Quando a gente está estudando, não é só o professor que ensina, tá, pessoal? O aluno também ensina o professor. Ó, entre todos os divisores, 3.080, a quantidade de múltiplos de 4. Então, dentro daqueles números que conseguem dividir 3.080, quais deles ou quantos deles são múltiplo de 4? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse número, tá? Vou fatorar ele e achar os múltiplos de 4 dentro das suas divisões. Então, ó, vamos lá. Por 2 vai dar 1.540. Por 2 de novo vai dar 770. Por 2 outra vez, que ainda é ímpar, né? Dá 385. Por 3 não dá, porque a soma aqui dá 16. 3 mais 8, 11, mais 5, 16. Dá por 5, termina em 5. Dá 77.
por 5 não dá mais, dá por 7. 77 por 7 dá 11. O 11 é primo, então já vou direto para ele. Então, essa é a fatoração desse número aqui, ó. Agora, eu quero saber quais deles que dá para dividir esse número são múltiplos de 4. Então, por exemplo, ó, esses são os números que dá para dividir ele. Mas não são só eles, né? Por quê? Porque eu tenho 2 vezes 2, dá 4. 3.080 dá para dividir por 4. Ele está dentro dessas multiplicações possíveis aí desses números. Então, por exemplo, ó, o 4 é um múltiplo de 4? É. E dá para dividir 3.080 por 4? Dá, porque ó, é 2 vezes 2. Está dentro dos dois fatores. O 8. O 8 tem o 8 aqui? Tem, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então tem o 8 e o 8 é múltiplo de 4. O próximo múltiplo de 4 é 12. 12 tem aqui? Não tem. Por quê? Porque o 12 precisa de 3 para ele acontecer. Um múltiplo de 12 é 3. Não tem 3 aqui, então 12 não entra. O próximo número é o 16. Tem 16 aqui? Ó, 8. Não tem como eu achar 16 também aqui. Porque o 16 é 4 vezes o 2 se multiplicando. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só tem 3 2 aqui, não 4. O próximo, 16, 20. Tem 20 aqui? Tem, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, o 20 também é um divisor de 3.080 e múltiplo de 4. Tá? Vamos ver o próximo, 24. O 24 precisa de 12. Né? O 24 é metade de 12. E o 12 precisa de 3. Não tem 3 aqui. Próximo, 24, 28. 28 tem? Tem, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 7, 28. Então, aqui, ó, a gente já viu 4 números que são múltiplos de 4 e são divisores de 3.080. Agora, a gente precisa achar todos eles. Tá? E esse aqui é o problema. É muita coisa. Ou a gente faz 2 vezes 2, aí 2 vezes 5, porque 2 vezes 5, 2 já foi, 2 vezes 7, 2 vezes 11, aí 4 vezes 5, 4 vezes 7, 4 vezes 11, aí vem 8, 8 vezes 5, 8 vezes 7, 8 vezes 11, aí vem 8 vezes 5, 40, 40 vezes 7, 40 vezes 11, aí 8 vezes 5, 40 vezes 7, 210. 210 vezes 11. Então, tem uma infinidade aí. Infinidade não, são bastante números que a gente tem que ver se dá a multiplicidade por 4, tá? Eu acredito que são esses, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. 4 é um, aí 4 vezes 2 é outro, 4 vezes 5 é outro, 4 vezes 7 é outro, 4 vezes 11. Então, do 4, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, desses dois aqui juntos, ó, a gente tem 5. Vou até apagar aqui. Acho que é assim que dá para resolver mais rápido. Aqui, a gente tem 5. Aí, aqui, ó, com 8, a gente tem o 8 vezes 5 vezes 7 vezes 11. A gente tem 4. Aí, aqui, ó, com o 20, que é esses três aqui, ó.
Com 20, a gente tem o próprio 20 e tem vezes 7 e vezes 11. E vezes 2 de novo. Então, é mais ou menos assim, tá? Tentem achar aí uma forma, depois no final eu vou dar o resultado aqui. Ô, professor, Oi. qual foi a resposta do 16 mesmo? 50%, letra B. Ah, tá. Número 18. Esse aqui é interessante também, ó. Na sucessão dos números naturais de 1 a 5.966, quantas vezes aparece o algarismo 7? Então, quando eu for contar 1 até 5.966, quantas vezes aparece o 7? É isso que ele quer saber. Então, o 7, ele vai aparecer em 3 momentos, né? Quando ele está na casa da centena, quando ele está na casa da dezena e quando ele está na casa da unidade, né? No milhar ele não vai aparecer porque foi só até 5.000. Então, quando ele está na centena, dezena e unidade. Então, a gente vai descobrir quantas vezes ela aparece aqui, quantas vezes aqui e somar. Tá? Então, na unidade, ó. Na unidade, ele aparece. Peraí, antes da gente entrar aqui, né? Vamos fazer um paralelo aqui, ó. De 0 a 100, quantas vezes o 7 aparece? 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97. Então, ele aparece 10 vezes. 10 vezes. Tá? Então, ele aparece 10 vezes. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Na unidade, ele aparece 10 vezes do 0 ao 100. Só que quantas vezes quantos 100s a gente tem aqui, ó? A gente tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. A gente tem 1.100, 1.200, 1.300. Quantas vezes o 100 tem dentro desse número aqui? 5.966 dividido por 100. Vai dar 59. Por quê? Porque é até o 5.900. Eu peguei 5.900 dividido por 100, vai dar 59. Por quê? Porque a cada 100 ele aparece 10 vezes. Quantas centenas a gente tem dentro desse número? 59 centenas. Tá? Só que ele continua, ó, ele vai até o 66. Então, a gente tem o 5.907, 5.917, 5.927, 5.937, 5.947, 5.957, ao 67 não tem. Então, é mais 6. Então, a gente tem aqui, ó, 10 vezes 59, 590 mais 6, 596 vezes. Então, na unidade, ele aparece 596 vezes. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu fiz de um intervalo, ó, de 0 a 100, que dá 10. Mas de onde que veio o 59, professor? Se eu estou pegando de 0 a 100, eu tenho que saber quantas vezes esse 100 vai entrar dentro desse número. Quantas centenas tem dentro do número 5.966? Tem 59 centenas. Se fosse 6.000, seria 60 centenas. Só que não para em 59 só, 10 vezes 59. Tem a partir dos 5.900, que eu não peguei, porque não completou a centena ainda. 66 não é uma centena.
certo? Certo. Agora vamos ver a dezena, ó. A dezena, do 0 ao 100, quantas vezes o 7 aparece na dezena? Uma, Uma. duas, Aparece no 70, no 71, no 72, no 73, no 74, no 75, 76, 77, 78, 79. Ele também aparece 10 vezes. Então, ele aparece 10 vezes na centena. Quantas centenas tem? 59. Só que aqui, ó, eu não vou somar nada. Por quê? Porque o 66 ainda não chegou no 70. Então, é apenas 10 vezes 59, que dá 599, 590 vezes. Agora, vamos ver quantas vezes ele aparece na centena. Tá? Não pode ser de 0 a 100, porque de 0 a 100 ele não aparece nenhuma vez. Então, tem que ser de 0 a 1000. Quantas vezes o 7 aparece na centena? 700, 701, 702, até o 799. Então, ele aparece 99 vezes mais 1. Aparece 100 vezes. Tá? Ele aparece 100 vezes. Na centena, ó. Então, ele aparece 100 vezes. E quantas centenas tem no número 5.966? Apenas, Quatro. apenas, Uma. não, gente. Desculpa, quantos milhares, né? Quantos milhares tem no 5.960? 5, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000, sim. não é? Só que ele passou dos 700 aqui, ó. Então, para ele vai ser 6. Então, é mais 600 vezes. Vocês entenderam o que eu estou fazendo? Eu estou vendo quanto que ela aparece na unidade de 0 a 100. Aí eu quero saber quantas centenas tem dentro desse número. 59. Só que ainda tem mais setes aqui, ó, depois da centena. Até o 66 tem mais 6 setes na unidade. Na dezena não tem nenhum. Quantas vezes ele aparece na dezena, do 0 a 100? 10 vezes também. Quantas centenas tem? 59, a gente já viu. Só que ele não entra aqui no 70, né? Então, ele não aparece mais nenhuma vez. E aqui eu tenho que ver do 0 a 1000. Por quê? Porque a centena de 0 a 100, o 7 não aparece de 0 a 100 na centena. Ele aparece lá a partir dos 700. Então, é do 0 a 1000. Quantos milhares tem aqui? Tem 6. Tem 5, né? Mas aqui continua, ó, porque chegou no 900. Quantos 7 tem nas centenas? De 0 a 1000, 100. Então, é 100 vezes 6. Aí eu venho aqui e somo tudo isso aqui. Vamos parar de conversar fiado no chat, tá? Chat é só para a gente tirar dúvidas. 6 mais 0, 6. 9 mais 0, 18. Vai 1. 1 mais 6, 6. Mais 5, 11. Mais 6, 17. Então, o 7 aparece 1.780 vezes, do 1 até o 5.966. É um exercício um pouco mais de dificuldade, né? Porque a gente tem que achar essa relação aí, ó. Do 0 ao 100, do 0 ao 1000, quantas vezes aparece uma centena.
Mas não é um exercício difícil, tá? É só assim, tem que raciocinar um pouquinho mais do que os outros. Vou só colocar uma flecha aqui para indicar a unidade e a dezena. A gente olha aqui. A centena a gente já olha aqui. Beleza? Agora eu posso dormir? Olha, a escolha é sua. Não, acho melhor esperar, já tô chegando no intervalo. Número 19. Esse número 19 aqui é bem legal. Eu quero ver quem que vai saber fazer isso aqui. Vamos lá. Os polígonos ao lado originam-se de um quadrado de cartolina que foi recortado. Sabe-se que todas as medidas estão em metros. Qual é o perímetro do quadrado original? Então, a gente tinha um quadrado grandão, uma cartolina, e aí foram recortados esses pedacinhos aqui, ó. Deu isso tudo, não sobrou nada. Cortou certinho esses pedaços. Eu quero saber qual era o perímetro da cartolina inicial. O perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados. Né? No quadrado, eu tenho que pegar um lado e multiplicar por 4, porque todos são iguais. Como que eu vou chegar no perímetro desse quadrado, dessa cartolina, com essas figuras aqui? Vamos lá, quem tem uma ideia? Olha, por mim seria somar tudo. Soma todos os lados? Então vamos fazer o seguinte, Eduardo. Ó. Vamos colocar um quadrado pequeno aqui, ó, tá? Eu vou pegar esse quadrado, vou dividir ele em dois triângulos, tá? Então ficou um triângulo assim. E um triângulo assim. Aí vamos supor que fosse dois, aqui 2, né? Logo, aqui é 2, aqui é 2. Opa. Vou fazer aqui que aqui seja 4. Oh, caramba. 4. 4. Né? Porque era o lado do quadrado aqui, ó. 4, né? O lado do quadrado era 4. E aqui é 6. Aqui é 6. Aqui é 4, né? Porque está lá em cima. E aqui esse aqui é 4 também. Se eu somar aqui, ó, 4 mais 4, 10. 4 mais 6, 10. 14. 14 mais 14, 28. Então, se eu somar esses dois aqui, dá 28. Agora, se eu somar aqui, ó, o perímetro desse quadrado, ó, dá 4 vezes 4, dá 16. Então, não é. Não é desse jeito que faz. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, ele não conta como perímetro. Então, o 6 e o outro 6 não conta como perímetro do quadrado inicial. Porque eu dividi ele. O perímetro é só esses 4 lados aqui, ó. Então, não tem como eu somar tudo, porque pode ser que esse lado aqui, ó, não faça parte, ele faça parte de uma divisão no meio aqui, ó. Bem aqui, ó. Pronto, já não faz parte do perímetro. Então, não tem como ser a soma de todos os lados desses pequenininhos aqui. Porque pode ser que um desses lados esteja no meio aí dessa divisão e não na extremidade. Pode ser não. É certeza que muitos deles estão dessa maneira. Então, como é que eu vou poder resolver esse exercício aqui? Fazendo uma multiplicação. Quero saber. Professor, tem várias figuras que são iguais. Tem várias figuras iguais. Aham, beleza.
Tá, e o que eu tenho que fazer com essas figuras? Como é que eu vou achar o perímetro desse quadrado grande aqui? Primeira coisa, olha. Tem muitas figuras iguais. Então, primeiro você soma uma delas. Depois você multiplica pelas outras. Quanto das outras que tem? Então, mas eu não posso somar, a gente já viu isso. Eu estou achando o perímetro da figura pequena, não vai condizer com o perímetro da figura grande. Não é assim que faz. Porque eu falei, um dos lados dessa figura pequena pode ser uma divisão interna e não fazer parte do lado externo dessa cartolina. Não tem como eu montar ele aqui para dar um quadradão, porque, né, é bem difícil fazer esse tipo de montagem aqui para chegar num negócio desse aqui. Então, como que eu vou achar o perímetro desse quadrado? Vamos lá, vamos pôr a cabeça para funcionar aí. Tem dois quadradinhos desse pequenininho, triângulos desse pequenininho. Pode ser um quadrado. Só que aí não vai somar os 20, esses 20 que tá aí. Não quer dizer, Maeli, que é o 20, entendeu? Talvez o 20 seja virado para cá e o 12 seja virado para o meio, entendeu? Naquele exemplo lá, deu o 6 lá. Mas aqui, ó, ele pode estar aqui, ó. Ó, eu posso colocar ele aqui e eu girar ele e o 20 ser nessa lateral aqui. Entendeu? Então não quer dizer que é o 20. Eu não sei qual é. Ninguém, gente. Quando era presencial, a gente dava um bombom para quem acertasse. Aqui não tem como, né? Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e achar a área de todas essas figuras aqui, porque a hora que eu juntar elas, vai ser a mesma área do quadrado grande. Então eu vou calcular a área de cada figura e quando eu somar todas, a área, não o perímetro, vai dar a área dessa figura grande. Se eu souber a área de um quadrado, eu consigo achar o lado, porque a área é lado ao quadrado. E aí, se eu achar o lado, eu consigo achar o perímetro. Só que fizeram uma observação legal aí. Tem algumas figuras que são iguais, ó. Essa figura aqui é igual a essa, a essa, a essa. É a que mais aparece aqui. A essa, a essa, a essa. Ela aparece 9 vezes, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 8 vezes. Essa Professor, outra aqui, ó. e a área de um desses triângulos, a gente pode multiplicar por 8? Isso. Aí sim, porque eu achei um. É para eu achar todos, eu multiplico pela quantidade que existe. E esse pequenininho aqui é igual a esse. Essas são as igualdades. Então vamos colocar um de cada cor aqui, ó. Esse aqui só tem esse mesmo. E esse aqui só tem esse, ó. Então vamos calcular cada uma das áreas, ó. A área em vermelho. Vou colocar como área 1. A área 1 é igual. Qual que é o valor da área? Como que eu calculo a área de um quadrado? De um triângulo? Multiplicando e dividindo por 2? Base vezes a altura dividido por 2. É isso. Aqui, tanto faz qual que é a base, tá? Pode ser o 30, pode ser o 40. Então, 30 vezes 40, a altura, se a base é 30, a altura é o 40. Se a base é o 40, a altura é o 30. Porque aqui é um triângulo retângulo, tá? Trinta vezes 40, 1.200. Mil e 200 dividido por 2, que vai dar 600 metros quadrados. Essa é a área 1.
Área 2. Vou fazer o verde aí, ó. Área 2 é 60 vezes 80 dividido por 2. Sessenta vezes 80, 4.800. Dividido por 2. Opa. Vai dar 2.400 metros quadrados. Área em rosa. Área 3. A base é 16, a altura é 12, dividido por 2. Dezesseis 16 vezes 12, 192. Dividido por 2 é dar 96 metros quadrados. A área do quadrado lá em cima, ó. A área 4 do laranja. Qual que é a área do quadrado? Lado vezes lado. Então é lado ao quadrado. Lado ao quadrado, 30 ao quadrado. 30 ao quadrado, 900 metros quadrados. 30 vezes 30, 900. E por último, a área do retângulo. A área 5, que é igual a base vezes altura, 16 vezes 88. 16 vezes 88 vai dar 1.408 metros quadrados. Só um minutinho, pessoal. E agora, o que que eu faço? Eu vou somar todas as áreas. Eu venho aqui, ó, e somar, ó. A área total é igual a 9 vezes a área 1, né? Porque esse triângulo que está circulado de vermelho tem 9 deles. O de verde tem 2, então é 2 vezes a área 2. Professor, não tinha 8. É 8, isso mesmo. A 1? É 8, exatamente. O rosa é 2 vezes, né? A área 3, mais a área 4 só tem 1, mais a área 5, que também só tem 1. Então fica como? A área total é igual a 8 vezes 600, 2 vezes 2.400, mais 2 vezes 96, mais 900, mais 1.408. Tem que ser aquele lá. 8 vezes 600 dá 4.800. Mais 2 vezes 2.400, 4.800 também. Mais 2 vezes 96, 192. Mais 900, mais 1.408. Que vai dar um total, ó, 4.800 mais 4.800 mais 192 mais 900 mais 1.408. Vai dar 12.100 metros quadrados. Esse é o valor da área total desse quadrado. Então a área aqui, ó, a área dele é 12.100 metros quadrados. Pronto. Agora eu tenho a área. Eu tenho que fazer o quê?
que eu tenho que fazer? É a área que ele quer? Não, ele tem metro, professor. Não, ele quer o perímetro. Mas então, quer em metro? Sim, ué. Porque perímetro é em metro, a área é em metro quadrado. Como que eu vou fazer agora? Multiplicar? Como que eu Não, calculo a área do quadrado, gente? A área do quadrado é lado ao quadrado. E se eu quiser achar o lado? É só eu inverter a operação, ó. Qual que é o inverso da potência? O inverso da potência é a raiz. Então, ó, o lado é a raiz da área, raiz quadrada. Então, o lado é a raiz de 12.100. Vocês já aprenderam raiz? Raiz é o inverso da potência. Então, é assim, ó. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3. Isso aqui é igual a 3 ao quadrado, que dá 9. Qual que é a raiz de 9? É 3. Por quê? Porque qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 9? Então, a raiz, o que que é o 9? O 9 é 3 ao quadrado, ó. Tá vendo? Tá vendo que tem um quadrado aqui dentro, no expoente, e tem um quadrado aqui fora? O de fora não aparece, mas é um quadrado. Então, eu pego e corto esse quadrado aqui, com esse quadrado aqui, vai sobrar o quê? Vai sobrar o 3. É isso que é uma raiz quadrada. Tá? Raiz de 16. Que número que eu multiplico por ele mesmo vai dar 16? O 16 é 4 ao quadrado. Então, eu corto a raiz com o quadrado, sobra 4. Então, a raiz de 16 é 4. A raiz de 12.100, tá? A gente vai aprender isso bem mais para frente, quando vocês estiverem estudando para o IFMS, tá? A gente vai ter que fatorar esse número e eliminar um por um. Raiz de 12.100 é 110, tá? 110 vezes 110 dá 12.100. 110 o quê? Metros. Pronto, achei o lado aqui, ó, vale 110 metros. Quanto que vale o perímetro? Quanto que vale o perímetro? A soma dos quatro lados? A multiplicação Isso. dos 4 lados. Isso. É a soma dos 4. Então, é 4 vezes esse mesmo lado aqui, ó. Então, o perímetro do quadrado é 4 vezes o lado. O perímetro do quadrado é 4 vezes 110. O perímetro é igual a 440 metros. Letra D. Letra D de dado. Então, vejam, né? É um exercício que a gente tem que estar muito craque na geometria. Eu dividi um quadrado, ele falou que não sobrou nenhum pedaço, ele não falou, sobrou tal pedaço. Então, todas as divisões que eu fiz na minha cartolina originaram essas figuras aqui. Então, se eu juntar todas elas, mesmo que elas não deem um quadrado, eu junto uma ponta com a outra, é a mesma área. Então, se eu calcular a área de todas e somar elas, vai dar a mesma área da cartolina. E eu só consigo resolver porque é um quadrado. Então, quadrado, o lado é igual.
Então, se eu tenho a área, eu consigo achar o lado. Agora, se fosse um retângulo, eu não tinha como fazer, porque o lado, o retângulo é base e altura. Não tem o mesmo valor. Porque se tiver o mesmo valor, ele é um quadrado. E aí eu entro nessa fórmula aqui, ó, que a gente já usou ela, tá usando aí, vocês têm que lembrar disso. A área do quadrado é lado vezes lado, que é lado ao quadrado. É a mesma coisa. Aí, como eu já tenho a área, eu preciso achar o lado, eu faço a operação inversa. Não é assim? Ó, eu tenho o total e eu quero achar, sobrou para mim um valor. Eu paguei tanto no outro. Eu tenho que somar para saber quanto eu tinha. Mas o que aconteceu quando eu fui comprar? Foi uma operação de subtração. Eu tinha um dinheiro, paguei e subtraiu do meu dinheiro. Para eu achar quanto que eu tinha, eu tenho que somar. Então, operação inversa. Tem 10 crianças. Cada criança recebeu 2 balas. Quantas balas eu tinha? Então, eu tinha feito uma operação de divisão. Tantas balas por 10 crianças. Então, eu pego 2 balas e multiplico pelas 10 crianças, vou ter 20 balas. Então, a operação inversa. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma potência ao quadrado. A operação inversa da potência é a raiz. Então, ó, a operação inversa da soma é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da potência é a raiz. Tá? São as operações inversas. Uma é o inverso da outra. Então, deu aqui 110 o lado, 4 vezes esse lado é o perímetro, 440, tá? Essa raiz aqui, gente, ó, para resolver ela, a gente tem que fatorar um número, tá? Eu vou fazer uma fatoração mais simples aqui, só para vocês entenderem como que é, tá? Ó, a gente sabe, né, que o 16, a raiz do 16 é igual a 4, tá? Porque 4 ao quadrado é 4. Mas como que eu sei que a raiz de 16 é 4? Porque eu fatoro ele, ó. Vou fatorar o 16, ó. Dá por 2, dá 8. Por 2 de novo, dá 4. Por 2 outra vez, dá 2. Por 2, sobra 1. Então, qual que é os fatores do 16? É só o 2. O 2 elevado à quarta. Porque ele aparece 4 vezes aqui, multiplicando ele mesmo. Lembra que a potência é a base multiplicada por ela mesma, o número de vezes que aparece o expoente. Então, 16 é 2 à quarta. Tá? Se eu pego a raiz aqui, ó, de 16 e coloco 2 à quarta, o que acontece? Ó? A raiz, o que é uma raiz? A raiz é uma potência em forma de fração. Como assim, professor? Olha só, presta atenção nessa transformação que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Eu pego a base, qual que é a base? A base é o 2. O número que está dentro da raiz, ele é o numerador da fração. Então, ele é aqui, ó. E o número que está fora, que a gente chama de índice, esse número que está aqui a gente chama índice. Ele é o denominador da fração. Então, quando não tem, é 2. Então, ele é o denominador da fração. Ó. Então, a fração, a potência em forma de fração é uma raiz. Aí, quando eu divido 4 por 2, ó, o que acontece? 4 dividido por 2 dá 2. 2 ao quadrado é quanto? É 2 vezes 2, que é 4. Por isso, ó, que a raiz de 16 é 4. Ou, uma outra forma de fazer, ó, vou jogar aqui embaixo, ó. 2 à quarta é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Por quê? Porque eu só somei, ó, 2 mais 2 deu 4. Agora eu estou separando. Aí eu posso eliminar raiz com expoente,
raiz com expoente. Aí sobra o quê? 2 vezes 2. A raiz foi eliminada. 4. Então, quando a gente for fazer lá o 12.100, eu vou ter que fazer uma monstruosidade aqui, um negócio muito grande de fator, ó. Tem que fatorar ele até acabar. E aí eu vou jogar todos esses fatores dentro da raiz e vou ter que eliminar eles. Aqui não dá por 3, né? Dá 5, 10. Então dá por 5. Dá 605. Dá por 5 de novo. Dá 1. 2, 1. Né? Sobra 10, 2. 121 é a raiz de 11. Ó, opa, 0 não, né? 1. Ó, então eu coloco dentro da raiz aqui, ó. 2 ao quadrado, tá vendo? Porque o 2 aparece 2 vezes, ó. Ó, o 2 aparece 2 vezes. O 5 também e o 11 também. Todos eles estão ao quadrado. 5 ao quadrado. Fez 5 aqui. E 11 ao quadrado. Como eu tenho quadrado dentro e quadrado fora, eu posso eliminar todos eles. Por quê? Porque é uma fração. Lembra que eu falei? É 2 sobre 2, que dá 1. Então, eu posso cortar aqui, com aqui, com aqui e aqui. E sobra o quê? 2 vezes 5 vezes 11. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 11, 110. Daqui que vem a raiz lá de 110. Tá? Então, é assim que a gente faz raiz, uma raiz grande que a gente não conhece. Mas mesmo as que a gente conhece, a explicação dela é essa daqui, ó. A raiz é uma potência em que o expoente é uma fração. Tá? Então, quando eu tiver assim, ó, 4 elevado a 1 sobre 2, então, o 1 é o expoente. Então, fica 4 elevado a 1 e o denominador é o número do índice. O de cima, ele vem para dentro e o de baixo, ele fica aqui fora. Então, se eu tiver 8 elevado a 1/3, porque não é só a raiz quadrada que existe, tá? O 8 vem para dentro da raiz, o 1 fica aqui e o 3 fica aqui fora. A partir do 3, a gente já tem que colocar o número aqui, tá? Só o 2 que não precisa. E não existe raiz com índice 1. Isso aqui não existe, tá? A primeira raiz que existe, a menor raiz que existe é a raiz quadrada. É quando tem o 2 aqui. Quando não aparece é porque é 2. Tá bom? Então é isso aí, ó. Vamos voltar naquele exercício ali, ó. Rapidinho. Só para a gente resolver ele aqui, ó. Então, eu vou fatorar de novo. Então, eu tenho dos fatores, ó. Eu lembro quais os fatores que eram. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7 vezes 11, né? Era esses os fatores do 3080. Então, o que que eu posso fazer? Ó, eu sei que aqui é um múltiplo, ó. O 2 só não é múltiplo, mas o 4 é. Então, eu tenho 4. O 4, quando ele multiplica o 2, multiplica o 5, multiplica o 7, multiplica o 11, a gente tem múltiplos de 4. E todos eles dá para dividir 3080. Tá? Então, no vermelho, eu tenho o próprio 4 e 1, 2, 3, 4 multiplicações. Então, para o 4, eu tenho 5 múltiplos. Vou colocar em vermelho aqui para a gente ir distinguindo por cores, tá? 5
múltiplos. Agora vamos ver uma outra combinação aqui, ó, de outra cor. Eu tenho o 8, né? Então, vou pegar aqui, ó, o 8. O que é o 8? É o 2 vezes 2 vezes 2. Tá? O 8 é vezes o 5, o 8 é vezes o 7 e o 8 é vezes o 11. Então, eu tenho o 8 e mais 3, então são 4. 4 múltiplos. O próximo é o 40. Porque se for o 20, ó, o 20 vezes o 2 já foi o 8 vezes o 5. Então, eu tenho o 20, ó. Qual que é o 20? O 20 é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 20 não, 40. O 40 vezes o 7, o 40 vezes o 11. Então, são 3. 3 múltiplos. Agora eu tenho o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Tudo isso aqui, ó, que dá 40 vezes 7. Mas o 40 vezes 7 já foi, né? As combinações são muitas combinações. 80, professor. Oi? É 280. Esse exercício é um exercício muito longo, sabe? Eu vou tentar achar uma forma de fazer ele de forma mais rápida. Por quê? Quando vocês se depararem com exercício assim, ó, que vocês fatoraram, né? Fatorou o número lá. Conseguiu ver que ele tem uma infinidade de múltiplos. Aí a gente começa a achar 4, 8, tal, tal. Mas vai demorar demais até a gente chegar no 3080. Então pula ele, deixa ele para o final, tá? Sempre que tiver um exercício que você sabe fazer ele, mas ele é um exercício que demora para fazer, então pula ele. Por quê? Porque senão a gente perde muito tempo fazendo ele e às vezes o outro exercício é muito rápido de fazer, aí acaba o seu tempo, você não fez aquele que era mais rápido de fazer. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma prova, né, um concurso, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe mais rápido, deixar aquilo que a gente sabe para depois e deixar aquilo que a gente não sabe para o final. Tá? Então, faz aquilo que sabe, rapidão, e manda ver nos outros, senão a gente perde muito tempo. Tá bom, pessoal? Então, isso era o dessa semana, tá? Daqui a pouco eu mando lá no grupo a resolução desses exercícios. E a semana que vem eu vou tentar aqui achar uma forma mais rápida de fazer esse 17 aqui. Obrigado a todos aí, viu? Bom final de semana para vocês. Agora o Eduardo vai poder dormir. Tchau para vocês. Eu já vou mandar uma mensagem no WhatsApp do pai dele. Pode mandar mensagem, fala pra ele que eu tô com sono.